Louvamos mais uma vez a Deus pela sua vida e que o nosso coração esteja quieto diante do Senhor, assim como o Diego falou na ministração, durante o culto. Em Efésios, no capítulo 1, Paulo escreve da seguinte forma: para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração. Que os olhos do nosso coração estejam abertos ao Senhor e que nós possamos ver aquilo que aparentemente aos olhos daqueles que não têm o Espírito Santo, essas coisas se tornam ocultas. Hoje vamos falar sobre impedimentos ou barreiras que impedem que o avivamento aconteça. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você conhece esse versículo, essa metade desse versículo de cor? Vamos repetir juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo então faz uma descrição aqui sobre poderes físicos, bélicos, poderes materiais e também espirituais. Mas, e se Deus é contra nós? Quem será por nós? Quem será por nós? Que tipo de barreiras, que tipo de impedimentos podem fazer com que o avivamento, o sopro do Espírito Santo poderoso sobre a sua igreja não aconteça? Tiago nos fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Uma das condições para que o avivamento aconteça é a humilhação. É o reconhecimento de que nós somos pecadores. É reconhecer a nossa limitação. É reconhecer a grandeza de Deus. É reconhecer que se não fosse o sangue de Jesus derramado em meu favor e em seu favor, jamais nós teríamos salvação. Isso é humildade. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, fala que Jesus foi humilde até a morte e obediente até a morte e morte de cruz. Depois do próprio Jesus, que nos mostrou o caminho pelo qual nós devemos trilhar, Pedro fala isso também na primeira carta, no capítulo 2, que Jesus deixou as pisadas, as pegadas, pelas quais nós devemos agora dirigir a nossa vida. Humildade, ninguém nasce com humildade. Humildade é uma atitude. Jesus sabia quem ele era. Jesus nunca viveu uma incógnita, uma dúvida a respeito da sua identidade no Pai. Jesus jamais teve dúvidas sobre a sua tarefa a ser executada neste mundo. Jesus jamais deixou que a dúvida entrasse em seu coração, porque aquele que duvida não tem fé. Com 12 anos, Jesus vai com Maria, José e provavelmente os seus irmãos, e no retorno para Nazaré, Maria e José estão preocupados com a escadinha de irmãos, e de repente eles perdem Jesus de vista. Eles viajam no primeiro dia, eles chegam num lugar onde eles fazem acampamento e começam a procurar Jesus no meio dos seus parentes e não encontram. Então, no dia seguinte, eles voltam para Jerusalém, mais um dia de viagem, são 2 dias sem ver Jesus. No terceiro dia, eles vão procurar Jesus na cidade de Jerusalém.
Uma cidade grande, mais de 100 mil habitantes moravam de tempo integral naquela cidade, na capital de Israel, de Judá. Onde eles encontram o menino Jesus? No templo. Conversando com os doutores, conversando com as autoridades, que se admiravam do conhecimento que ele demonstrava. Indagado pelos pais, ele disse: vocês não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Que é Deus. Quando Jesus cresce, ele fica indignado com aqueles que estão vendendo, os cambistas, no pátio que deveria ser destinado aos gentios, e por isso ele expulsa aqueles cambistas dali. Não é que era proibido fazer comércio ali porque as pessoas vinham de longe, mas eles estavam ocupando o pátio dos gentios, o meu lugar e o seu lugar, no trono e no templo do Senhor. O que pode impedir um avivamento? Jesus sabia quem ele era, mas ele jamais deixou que o orgulho tomasse conta do seu coração. Lucas capítulo 14 nos relata sobre como nós devemos agir para termos humildade. Jesus então conta uma pequena parábola. Ele disse: quando alguém convidar você para um banquete, não vá se sentar no lugar de honra, na mesa principal. Sente-se lá no cantinho. Porque se você sentar no lugar de honra, o dono da festa vai chegar a você e vai dizer: olha, este lugar está reservado. Diante de todos os convidados, você vai ter que se levantar daquele lugar e ir sentar no último lugar. Isso vai ser uma humilhação. Mas se você for humilde e for sentar lá por decisão pessoal, e você de fato for alguém que o dono da festa quer honrar, ele vai convidar você e vai convidar você para sentar na mesa de honra diante de todos os convidados. E então todos vão dizer: é alguém de valor. É uma atitude. Essa atitude nós devemos ter cada dia da nossa vida. Ser humilde, ninguém nasce humilde, mas é uma atitude de rejeitar o nosso orgulho. E quando Tiago fala, Pedro também fala, os provérbios dizem que Deus resiste ao soberbo. A palavra resistir aqui é uma palavra de guerra. É como quando um exército coloca um destacamento policial numa via, num dado local, impedindo que qualquer pessoa passe por ali, senão somente as pessoas que são autorizadas. Por isso Tiago continua dizendo: vocês não sabem que o Espírito Santo que Deus fez habitar em vocês tem ciúmes? Onde o Espírito Santo está, o espírito do orgulho precisa bater em retirada. Porque o espírito do orgulho, seja ele qual for, seja orgulho espiritual, como o povo de Israel achava que eles eram melhores do que os não-judeus, seja o espírito de achar que nossa denominação, nossa igreja, a minha vida espiritual é melhor e mais bem afinada do que a do meu irmão. Isso é orgulho espiritual. O orgulho, ele pode tomar diversas faces. Então, Deus se torna o impedimento para que o Espírito Santo flua sobre a minha vida ou sobre a sua vida. E às vezes nós lendo a Bíblia, nós vemos os milagres, as curas, e nós nos perguntamos: por que isso não acontece comigo? Por que não acontece na igreja? Alguns impedimentos
existem para que isso não aconteça. Nós estamos percorrendo, estamos na metade dos 40 dias de jejum e oração por um avivamento verdadeiro. Estamos na 4ª semana, então. Quais são os impedimentos para o avivamento? Hoje nós vamos falar sobre 4 impedimentos ou barreiras que impedem. A obra de Deus sempre enfrentou oposições externas, como povos inimigos, e internas, dentro do próprio povo de Deus. O Egito é visto e é relatado no Antigo Testamento como um inimigo. Os assírios, os sírios, também se tornaram inimigos do povo de Israel. Os amonitas, os moabitas. Mas no meio do povo de Israel também havia oposição. Quando Moisés tira o povo do Egito, eles veem aqueles milagres maravilhosos acontecer lá no Egito. Eles chegam diante do mar e Deus, pelo sopro dele, abre aquele mar de forma espetacular. Algo que o homem não pode produzir. Eles atravessam aquele mar e chegam do outro lado. Logo depois eles estão reclamando, desejando voltar para o Egito. Antes de atravessar o mar mesmo, eles estão apavorados, com medo. Eles desejam voltar para o Egito, então eles usam uma frase que até hoje é conhecido: o Egito é conhecido pelos seus túmulos. Aquelas pirâmides são túmulos. São túmulos. Então eles perguntam para Moisés: será que é por falta de túmulo que agora você trouxe a gente para cá para morrer no deserto e nossa carcaça ser destruída pelo sol, pela poeira, pelos animais? Será que é por falta de túmulo? A gente não disse para você ir lá, deixa a gente quietinho aqui. Mais adiante, eles se rebelam novamente, quando Deus dá todo o tratamento de como deve ser o culto a Deus. De repente, Miriam se une com Arão, os próprios irmãos de Moisés. Em Números capítulo 12 você tem essa rebelião da própria família de Moisés. Eles consideram que a esposa de Moisés, Zípora, por ser negra, era inferior e que Moisés havia tomado uma decisão contrária aos princípios da lei que Deus havia estabelecido no Monte Sinai. E naquele mesmo dia, Miriam ficou leprosa. Moisés intercedeu por ela, mas 7 dias o povo de Israel ficou sem poder avançar. O que impede um avanço? São barreiras. Quando barreiras se levantam, o avanço para. No capítulo 16 de Números, nós vemos Corá se levantando com outros 250 e dizendo assim: nós queremos ter também o privilégio de queimar incenso diante do Senhor, e não é só alguns escolhidinhos seus. Parece nepotismo. Você escolheu essa família, sua família, a família de Arão. Nós também queremos, nós também temos direitos. Algo parecido com o que Miriam havia feito. E eu admiro o coração de Moisés. Lá no capítulo 12, no verso 2 ou 3, a Bíblia diz assim que entre todos os habitantes da terra não havia ninguém tão humilde e manso como Moisés. Mas Moisés não foi sempre assim. Moisés quis tomar nas suas próprias mãos o poder para libertar o seu povo e por isso acabou matando um soldado egípcio, um guarda egípcio. E nessa ocasião então Moisés diz: pois bem, pegue os incensários de vocês e vamos nos colocar diante do Senhor e vamos ver quem Deus escolheu para queimar incenso diante do Senhor.
E a Bíblia nos relata que saiu fogo da presença do Senhor e consumiu aqueles 250. E com as suas famílias foram tragados vivos para o abismo. Eu fico imaginando se Deus agisse da mesma forma como agiu na sua presença lá no deserto, ou se agisse como ele agiu na igreja primitiva, em Atos, no capítulo 5, quando Ananias e Safira querem se orgulhar e retêm parte da oferta para dizer que eles estavam fazendo algo que deveria ser chamado a atenção do povo, a fim de eles assumirem um cargo mais elevado na igreja que estava começando. Alguns estudiosos dizem que se o Espírito Santo estivesse tão presente na igreja de hoje, como estava em Atos, no capítulo 2, 3, e 4 e 5, toda a igreja deveria ter um necrotério no seu porão. Porque muitos de nós já teríamos passado por ele, como Ananias e Safira. São impedimentos. Em Atos capítulo 1, no verso 8, Jesus diz para os seus discípulos que era para eles esperarem em Jerusalém até que recebessem poder ao vir sobre eles o Espírito Santo. Mas somente em Atos capítulo 8, verso 1, por causa da perseguição, é que eles batem em retirada e vão caminhando. Os próprios apóstolos ficam em Jerusalém. Mas enquanto isso, os outros vão indo e vão evangelizando. Muitas vezes as barreiras são externas, mas outras vezes as barreiras são internas. Estão no meio do povo. O pecado, o orgulho, a mentira. São tantas coisas que nós precisamos reconhecer cada dia. Precisamos nos limpar dessas coisas. Pastor Charles Swindoll, ele escreve um livro sobre 40 dias de busca pelo caráter. E nesse livro ele diz que se você fosse na casa dele, ele tem um jogo de copos de cristal. E se você quisesse tomar água, e junto com esses copos de cristal, ele tem outros copos simples, comuns, como aqueles copos de massa de tomate, de extrato de tomate, os cristal Sica, os cristal Et. Mas aqueles copos de cristal estavam todos eles com gordura, com manchas de dedo. Qual dos copos você de fato escolheria para tomar água? Os simples, mas limpos, ou os caros, mas sujos? Se você faz a escolha certa, por que o Espírito Santo faria algo diferente? São impedimentos, são barreiras que impedem. Primeiro impedimento, comodismo. O que é comodismo? Paulo escreve isso em Efésios, no capítulo 5, no verso 14. Eu chamo isso de síndrome da letargia. A palavra letargia significa que há uma dormência, uma sonolência, onde a pessoa não consegue discernir se é dia, se é noite, ela fica num cochilo eterno. É como a bela adormecida. Precisa ser despertada. O texto nos diz: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. A ideia de estar entre os mortos é porque quando nós estamos dormindo, nós estamos na posição horizontal. Todos os mortos também ficam na posição horizontal. A diferença é que o morto não pode acordar. Ao passo que quem está numa letargia espiritual pode despertar. Pode despertar. Nós estamos muitas vezes acomodados. Muitas pessoas gostam da rotina
e se sentem confortáveis com o estilo de vida que adotaram e têm pavor de qualquer mudança. Sem dúvida, as mudanças sempre trazem algum temor, mas por outro lado, elas criam uma nova expectativa do que está adiante. Esta é uma das razões pelas quais as pessoas não querem um avivamento espiritual. Estão acomodadas e não querem interferência na sua zona de conforto. Nós estivemos em Marília e vimos lá como é que a igreja trabalha. O mesmo Paulo escreve em Efésios, no capítulo 4, que a função do apóstolo, pastor, profeta, evangelista e mestre é capacitar a igreja para o serviço. Infelizmente, nós vimos de uma tradição que é o segundo obstáculo, onde tudo tem que acontecer nesse prédio. Só quem vem aqui à frente, ou quem dirige um ministério é que trabalha. Mas nenhum dos membros da igreja está discipulando um ao outro, está evangelizando um ao outro. É ovelha que gera ovelha, não é pastor que gera ovelha. O pastor capacita e traz a saúde às ovelhas para que elas se reproduzam. Mas por causa do comodismo, eu vi muita gente se levantando no meio das palestras e sair pisando dessa altura. Isso dá muito serviço. É claro que dá serviço. É claro que dá serviço. Mas como Moisés, nós podemos aprender com a palavra de Deus. Moisés estava cuidando do povo de Deus. Em Êxodo capítulo 18, quando o seu sogro, a sua esposa Zípora, vem ao encontro deles, lá no deserto, junto com seus 2 filhos, Moisés está resolvendo as pendengas e briguinhas de vizinho do meio do povo. Você acha que cuidar de uma igreja de 2,5 milhões de pessoas é fácil? Mas Jetro era um sacerdote do Deus Altíssimo. E ele disse, se você continuar desse jeito, você vai morrer e o povo vai morrer também. E então ele deu algumas diretrizes para aquele povo de Deus. E todo mundo era bem cuidado. Quem cuidava de mais pessoas, cuidava de 10 pessoas. Quem cuidava de mais, cuidava de 10 pessoas. Moisés teve tempo de se encontrar todos os dias diante do Senhor, ir para a tenda da revelação, escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Porque o povo estava sendo cuidado. Porque se um boi, uma cabra, chifrasse, ou comesse, ou invadisse o território do outro, havia pessoas diretas ali para resolver o problema. Se eles não pudessem resolver o problema, eles iam para a pessoa que era responsável por 10 pessoas, que cuidava cada um de 10 pessoas, que cuidava de 100. Se aquele não pudesse resolver, ele ia para outra pessoa que cuidava de 1000, que na verdade cuidava de 10, porque cada um cuida de 100, cuida de 10. Então, ele ia para aquele. Se aquele não resolvesse, então sim, o assunto era trazido para Moisés. Então, Moisés tinha tempo para ter comunhão com Deus. Esse foi um dos primeiros impedimentos internos que aconteceu no povo de Deus. Em Atos, no capítulo 6, nós temos um problema semelhante. A igreja começa a crescer, passa de 5.000 membros, e agora como é que a gente vai fazer? Por quê? Porque havia discriminação dentro da igreja. As viúvas gregas não estavam recebendo o pão, a cesta básica. Então, Pedro chama a igreja, os líderes, e diz, olha, não é justo que a gente fique servindo às mesas. Fique preocupado, cuidando de buscar a gente, levar a gente, de preparar a cesta básica, levar lá, visitar a gente no hospital. Nós temos mais o que fazer. No verso 4, então, diz, vocês escolhem pessoas capacitadas para isso, quanto a nós, vamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra. E então surgiram os diáconos, que são os responsáveis
para que todo o trabalho da igreja aconteça. Mas parece que a história ensina que a história nada ensina, e nós incorremos no mesmo erro que outros cometeram, mas que encontraram solução. São barreiras que vão impedindo o avanço do povo de Deus, o crescimento da igreja. Todo mundo quer ser visitado pelo pastor. Ah, não, se o pastor não for na minha casa, então não é visita. Eu já estou seca, já estou seco, porque o pastor não me visita. É por isso que a igreja no Brasil não passa de 100 membros. Porque se cada um de nós entende a função de ovelha, cada um de nós começar a cuidar de uma ou duas pessoas, todos nós vamos ter tempo de evangelizar mais uma pessoa, levar uma pessoa para Jesus por ano. Se acontecesse o mesmo que aconteceu em Atos capítulo 3, quando 3.000 pessoas foram convertidas, acontecesse um Pentecoste por dia, em 7 bilhões de habitantes, sabe quantos dias, quantos anos seriam necessários para que o mundo todo se convertesse? Basta você fazer o cálculo em casa, mas eu vou te dizer por baixo. 6.400 anos. Acontecendo 3.000 conversões por dia. Mas se você levar uma pessoa a Jesus, uma pessoa por ano, no ano seguinte, essas 2 pessoas levam mais uma cada um a Jesus. No ano seguinte, no 3º ano, agora serão 8. No ano seguinte, no 4º ano, serão 16. No 5º ano serão 32. E você vai dizer, mas isso não é estratégia evangelística? Sabe quantos anos levaria para que o mundo inteiro, 7 bilhões, fossem evangelizados? Hein? Chuta. 33 anos. O tempo que Jesus viveu na terra seria mais do que suficiente. Isso você ganhando uma pessoa por ano para Jesus. Mas aí a gente está acomodado, a gente está na zona de conforto da gente. Eu tenho que cuidar do meu negócio. Mas você pode cuidar do seu negócio. Tem gente que ainda senta na frente da televisão para assistir novela. São 6 capítulos semanais, é 45 a 50 minutos ou 1 hora todos os dias. Se você tirasse 3 capítulos desse e jogasse no lixo, você não ia perder nada, e você iria cuidar de 3 pessoas em nome do Senhor Jesus. Você ia sentar com ela iria chorar no seu ombro, ela iria confessar os seus pecados, você iria cuidar dela, ver toda a necessidade que ela tem. Ah, mas nós temos um pastor que a gente paga para isso. Essa ideia de terceirizar o reino de Deus, tendo profissionais pagos, não vem da Bíblia. Não vem da Bíblia. Deus chamou a mim e a você para que nós fôssemos e dessemos fruto, e o nosso fruto permanecesse. Aí sim vai acontecer um avivamento. Porque o avivamento não é só o Espírito Santo soprar sobre nós, é nós estarmos dispostos a colocar o pé na lama, arregaçar as mangas. Vai o povo de Israel ficar do lado do mar lá, o mar aberto pelo poder do vento do Senhor, e aí eles ficam assim, a gente vai ou não vai, vai ou não vai, vai ou não vai, e o mar fecha e ele fica. Mas nós estamos muito acomodados na nossa zona de conforto, isso é uma barreira. Alguns sabem que se tiverem uma experiência profunda com Deus, precisarão acertar coisas, abrir a vida para que Cristo entre em todas as áreas. Começando na boca. É inadmissível que crente fale palavrão. Como é que da mesma fonte pode sair bênção e maldição? Críticas e palavras de consolo? Dizem que o último estágio da visita de Jesus no corpo da pessoa é o bolso. Mas quando Jesus entra de fato na vida da gente, nós entendemos que somos apenas administradores daquilo que Deus nos deu. Não somos donos. Por isso Jesus fala em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 15, quando um jovem, talvez um homem de meia idade, chega para Jesus e diz, mestre, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. E Jesus diz, quem me constituiu partidor entre vocês, ou juiz? Eu não vim para isso. Eu não vim para isso. Então ele conta uma parábola de um homem
que disse: meu campo, minha propriedade, meus bens, minha fazenda, meu prédio, já sei o que eu vou fazer. E depois dele tirar toda aquela colheita e levar e guardar, ele diz: aí direi para minha alma, descansa. Naquela noite Jesus disse: você vai botuar o paletó de madeira, vai para a cidade do pé junto. E o que você preparou, para quem vai ficar? Então no versículo 21 ele conclui: assim é todo aquele que não é rico para com Deus. Jesus quer entrar e fazer uma transformação na nossa vida, mas nós temos medo. Nós temos medo. No avivamento espiritual, entregamos todas as áreas da nossa vida para que Cristo assuma o controle. Na vida de muitos crentes, Jesus é apenas um passageiro, ele não está no volante. Ele não está dirigindo a vida. E aí a vida começa a tomar rumos que são inadmissíveis. E aí ele diz: mas Jesus não está comigo? Ele está. Mas quem está no controle? É Ele. Se Ele é Senhor, Ele tem que estar no controle da nossa vida. O Senhor dos Exércitos está convocando a mim e a você para entrarmos num exército que vai marchar sobre toda a terra, para que a glória do Senhor encha toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Segundo impedimento, tradicionalismo. A tradição, ela é boa, mas o tradicionalismo é fatal. É um culto às tradições. Nós vemos isso em nosso estado. Há um culto às tradições. Não está errado você vestir bombacha e colocar bota, mas desde que isso não se torne um culto para você. Tem templos para isso. Existem rituais para isso. Chamas são trazidas daqui para ali, de lá para cá, e então há um culto à tradição. Jesus diz sobre a tradição em Marcos 7, 6 a 9: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, fingidos ou atores, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. É aquilo que Pedro e Paulo disseram: analisem vocês, julguem vocês. O que é mais importante, obedecer a Deus ou aos homens? Hoje nós vemos mais pessoas pensando de empréstimo porque alguém disse, porque alguém escreveu, mas Deus não disse. A palavra não disse. Pessoas que arrancam o texto, tiram do contexto e ensinam coisas que não estão na palavra de Deus. Assim este povo estava praticando regras. 613 leis eles criaram para que o povo fosse cabresteado. Isso é legalismo. E o legalismo não é só não pode isso, não pode aquilo. O legalismo vai muito além. O legalismo tira a gente de debaixo da graça de Deus. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Será que nós também não fazemos o mesmo? Quando nós estabelecemos que só o domingo é para o Senhor, nós estamos voltando para a antiga aliança, tirando um dia de cada 7. O profeta Isaías, no último capítulo, ele profetiza que de um sábado ao outro, de uma lua nova a outra, significa que durante 28 dias ou 7 dias, toda a carne vai comparecer diante de mim. Culto não é só no domingo. Quando a célula se reúne na sua casa, é culto ao Senhor. Quando você se encontra com um discípulo para conversar com ele, compartilhar com ele, orar com ele, é culto ao Senhor.
as reuniões do povo de Deus, tanto no culto aqui, quanto na célula, é 40%, no máximo 50% do nosso culto a Deus. É culto ao Senhor. Todos temos nossas tradições, de uma forma ou de outra. Nos apegamos àquilo que foi ensinado a nós desde criança e acabamos criando nossas tradições em muitas áreas da nossa vida. Criamos hábitos. Em termos religiosos também temos as tradições tão fortes que muitas vezes são um impedimento às pessoas de conhecerem o Deus vivo e verdadeiro. Nós temos hábitos que nós praticamos que nem paramos para pensar. Muitos de nós se lembram do culto 7 horas da noite, aí dá uma chuveirada rapidinha e veste e vem para cá sem se preparar, sem estar com os ouvidos do coração abertos, como Paulo diz lá em Efésios 1:18, sem nos preocuparmos com os demais irmãos da igreja. Estamos descansados, estamos no comodismo, estamos numa tradição de atos e ações que se repetem. Se eu estiver lá ou não estiver, o culto acontece. Então não preciso estar lá no domingo à noite. Eu não preciso estar na terça à noite. Porque se eu for ou não for, o culto acontece igual. Na questão do avivamento, a coisa funciona da mesma forma. Temos igrejas que há muitos anos vivem em suas tradições e têm uma grande dificuldade com mudança. No seminário, nos ensinaram que se você quiser fazer uma mudança na igreja, você tem que fazer como a história do piano, ou o harmônio, que é aquele com pedais. Porque havia um harmônio numa igreja e então aquele harmônio devia ser da época de Noé. E aí todo mundo disse, não, esse harmônio é quase que o santo dos santos. Se aspergir sangue ali, vai ter gente salva. Então o pastor foi empurrando aquele harmônio idoso, velho, de lado 1 centímetro por dia, por semana. E quando ninguém percebeu, todo mundo foi se acostumando, o piano, o harmônio estava lá num canto. Ele deixou o centro, o lugar de frente. Gente, será que a gente precisa enganar um ao outro para poder fazer alguma mudança? Será que nós não somos maduros o suficiente para dizer, gente, isso que nós estamos fazendo é apenas tradição? Não tem fundamento bíblico? Vamos deixar isso de lado? Tem gente que até hoje bater palma dentro da igreja, violão, é um sacrilégio. Bateria, então, já é do inferno. Cântico? Nem pensar. Tive um membro da igreja que ele dizia que o cantor cristão foi inspirado por Deus. Ele tinha uma fé no cantor cristão, que ele faltou só beatificar o cantor cristão. Tem hinos maravilhosos ali. Sim, é verdade. É verdade. Mas e os cânticos? Ah, mas é preferível cantar hinos de 400 anos de idade a cantar hinos que hoje falam ao nosso coração. Bater palma na igreja? É um sacrilégio. Mas o que a Bíblia diz nos Salmos? Louvai ao Senhor com palmas. É pegar aquele cacto que é chamado de palma e trazer dentro do culto? Ridículo. Louvar a Deus. A Bíblia nos fala que quando o templo estava sendo construído, o povo louvou de tal maneira que não dava nem para distinguir se as pessoas estavam gritando de alegria ou se estavam chorando. Tal era a euforia do povo de Deus. Aliás, aqui em Atos, quando nós lemos aqui sobre o que aconteceu, se você continuar lendo aquela oração que o povo de Deus ali na igreja primitiva fez, você vai ver que o lugar onde eles estavam tremeu. Quando é que nós estivemos reunidos num culto tão fervoroso que o lugar treme? No cenário evangélico brasileiro foram criadas algumas nomenclaturas pejorativas. Igreja tradicional,
igreja pentecostal, é neopentecostal. Aí quando você diz que é um evangélico, o cara já está com um carimbo na mão. 3, aliás. O que tu é? Tu é tradicional? Tu é pentecostal? Ou neopentecostal? O que acontece na sua igreja? Lá eles oram em línguas? Pá! Pentecostal. Lá tem pregação assim, assim, assim? Pá! O outro por cima, neopentecostal. Só o neo na frente. Não, lá na minha igreja, sim, a gente tem uma ordem. Lá esse negócio do Espírito Santo, assim, ele já foi abolido há bastante tempo. Ele não é convocado para o jogo mais. Então, não, é tradicional. Essa igreja é legal, a gente pode até morar perto que não tem muito barulho. Não converte ninguém, não convence ninguém. O pastor Edson Queiroz diz que ele já foi taxado nos 3 níveis. Nos 3 níveis. O pastor Edson Queiroz, ele esteve quando eu deveria ter estado lá em Marília. E o pastor Miguel esteve naquele encontro da imersão. E ele saiu de uma das ministrações e foi no banheiro. E ele escutou um homem chorando, urrando dentro do banheiro. Todo mundo que passava por perto estava ouvindo aquele homem chorar. E depois eles viram quem é que estava chorando lá. Porque nós fomos educados a criar muitas barreiras para o fluir do vento do Espírito Santo. Este homem era o pastor Edson Queiroz, que escreveu este livro. Se você conhece a literatura anterior dele e conhece a literatura posterior de 2013 para cá, você vai ver que o Espírito Santo fez uma transformação naquele homem. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Mas tradições precisam ser quebradas, ser deixadas de lado. Paulo continua dizendo: tenham cuidado para que ninguém os escravize às suas filosofias, ou a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Aí a gente não quer dizer que a gente faz isso ou aquilo porque o mundo vai taxar a gente de biruta, de maluco, de doido. Então a gente quer ficar de bem na praça e a gente se junta com eles para falar mal dos pentecostais, dos neopentecostais. O pastor Edson Queiroz diz aqui que, na verdade, cada um desses grupos tem algumas características determinadas que determinam os rótulos. Pessoalmente, não concordo com essas nomenclaturas e confesso que já fui classificado nas 3. O problema aqui não é a nomenclatura. O mais importante é que você olhar para a sua vida pessoal e sua igreja e analisar a realidade dos fatos. Qual é a realidade dos fatos? Há uma evidência forte do avivamento em sua igreja e na sua vida? Há uma evidência? Mudança de vida, transformação? Pessoas que passam anos e anos e anos lutando contra um vício como o cigarro e não conseguem vencer? Ou contra a bebida alcoólica e não conseguem vencer? Ou contra a mentira e não conseguem vencer? Ou de falar da vida alheia e não conseguem vencer? De fato, nós temos recebido uma transformação em nossa vida pessoal e na igreja? O que importa é que você fique firme nas doutrinas da palavra de Deus e cheio da vida de Cristo. É isso que conta. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos cheios do Espírito Santo, é isso que conta. Não é se o nosso prédio é agradável ou não é agradável, se o nosso sistema de culto tem esse ou aquele formato. Deus deixou a liberdade para o povo dele se reunir. Mas nós criamos tradições e cabrestos. E se passar daqui, é rótulo para cá. E se passar daqui, é rótulo para lá. E assim, nós vamos sendo taxados. Mas respondendo Pedro e João lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus.
pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. A nossa santificação é pela palavra de Deus. Jesus orou naquela última noite: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pai, eu não estou orando apenas por esses aqui, mas eu oro por todos aqueles que no futuro vierem a crer em mim por causa da tua palavra. A fé vem por ouvir, e não é ouvir qualquer coisa, é ouvir pregações da palavra de Deus. Se nós chegamos à conclusão que a nossa fé está frágil, débil, limitada, fraca, é porque ouvimos pouco a palavra de Deus. É porque estudamos pouco a palavra de Deus. Comece a buscar o Senhor e entregue tudo nas mãos dele, e ele cuidará da sua vida e reputação. Assim as pessoas verão que contra fatos reais não há argumentos humanos. Já vi muito crente que é zombado, mas por causa da sua vida ilibada, por causa da sua família, Deus fechou a boca de todos os que estavam à sua volta, e com o passar dos anos, as pessoas passaram a olhar para essa pessoa com admiração e respeito. É isso que Pedro fala na sua primeira carta. Para que fiquem emudecidos no dia em que Cristo voltar. Quando a decisão minha, juntamente com a minha família, foi de servir a Deus, eu fui taxado de louco, maluco, herege, traidor. Tudo que a minha família pôde dizer de adjetivos a meu respeito foi dito. Meu irmão, antes de morrer, nós numa conversa do telefone, ele disse para mim: você é um exemplo para a nossa família. Você se tornou um exemplo para nós. A glória não pertence a mim. A glória pertence somente àquele que morreu por mim na cruz. Mas será que as pessoas que cercam a mim e a você podem dizer que de fato nós estamos buscando a Deus? Terceiro impedimento: o diabo não quer ver os crentes avivados. E aí nós temos uma lista que Paulo fala sobre a própria armadura da batalha espiritual. Ele diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Assim, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Não é apenas orar pelas lutas que nós estamos enfrentando, mas é orar um pelo outro. Há diversos mandamentos uns pelos outros, uns aos outros na Escritura. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo está falando isso porque no capítulo 2, do versículo 6, ele diz: ele nos ressuscitou, com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E no capítulo 1 ele diz que nós já recebemos todas as dádivas, toda a riqueza nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso,
não podemos desistir, mas devemos continuar lutando, porque aquele que andar com Cristo vai vencer, como ele também venceu. Satanás foi derrotado na cruz. Quando o diabo te lembrar dos seus pecados do passado, lembra ele do que vai acontecer no futuro. Não fique com medo dele. Ele é astuto, sagaz, mas se você enfrentá-lo, ele vai fugir. Tem muita gente com medo do diabo, mas não tem temor de Deus. Não tem temor de faltar um culto de adoração a Deus, sendo que há um mandamento explícito em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. É um mandamento. Nós pecamos quando ficamos ansiosos, porque a Bíblia diz, não andem ansiosos. É um mandamento. Aliás, Tiago, ele é composto por 108 versículos, sendo que tem 54 mandamentos no livro de Tiago, em 5 capítulos. E às vezes a gente fica assim, tá, mas agora eu sou crente, o que eu faço? Leia a Bíblia. Você vai ver o que Deus tem para te direcionar no caminho. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós já estamos lá. Agora, estar lá significa luta. Sabe quando é que nós avançamos e vencemos as barreiras que estão diante de nós? Quando nós nos ajoelhamos. A igreja do Senhor Jesus só avança quando ela está de joelhos. Estamos na metade da campanha de oração e jejum, por um mover sobrenatural do Espírito Santo sobre a igreja dele aqui, não somente aqui, mas também na nossa cidade, nas outras demais igrejas que estão nessa cidade. Mas quantos de vocês estão dispostos a vir aqui e a curvar os seus joelhos diante do Senhor, a clamar e buscar o Senhor? Todos os dias, das 7 às 8, nós estamos com essas portas abertas. Está fazendo em casa? Amém. Deus é testemunha. Ah, esqueci 3 vezes. Então vem aqui. Ah, mas não tem um livro, pastor? Vem aqui que você vai ouvir a leitura dele. Vem aqui, se una conosco em oração. 4º impedimento. O medo do avivamento. Temores do avivamento. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, diz Paulo, sem saber o que acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Porque as próprias filhas de Filipe, quando Paulo passa pela cidade, elas vêm e profetizam, e pegam o cinto de Paulo e amarram ele e diz, isso vai acontecer com você se você for para Jerusalém. E mesmo assim, Paulo continua. Sabe por quê? Não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. De repente a gente se torna bastante polido politicamente para não ser perseguido. Enquanto nós nos tornamos polidos politicamente, para não nos tornarmos perseguidos, o Islã está invadindo o Brasil, está invadindo a nossa nação. Daqui uns dias você vai estar com a cabeça na guilhotina, ou você nega Jesus, ou você vai ser morto. Não pense que esse tempo vai demorar para acontecer na América. Não pense. Está perto para acontecer. Ou nós assumimos a nossa postura no corpo de Cristo, ou as trevas vão invadir a nossa nação. Conclusão, devemos viver e agir de acordo com a vontade de Deus. Sem dúvida, Ele quer que vivamos cheios da vida de seu Filho Jesus Cristo, para que o mundo seja transformado. Só tem uma maneira do mundo ser transformado. Só tem uma maneira de nós vencermos o mal. Paulo diz em Romanos 12, 21. É com o bem. Essa é a nossa arma. É dar a outra face, é andar a segunda milha, é não retribuir o mal
com mal, é falar bem, é orar por aqueles que estão investidos de autoridade. Eu não concordo com o roubo, não concordo com a corrupção, não concordo com as coisas erradas que acontecem na administração do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Não concordo. Mas o fato de estar errado não me coloca no direito de sentar no trono, no lugar de Deus e julgar essas autoridades estabelecidas por Deus. Nós fomos chamados para um reino. Se a nossa esperança em Jesus for só para essa vida, de todos, nós somos os mais dignos de pena. 1 Coríntios 15, verso 19. Ou nós assumimos que a palavra de Deus é verdade, ou vamos desistir. Ou cremos que a fé remove montanhas, ou chamamos Deus de mentiroso. Eu creio que é possível. Deus disse que é possível. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos fortes, não é porque nossa religiosidade é muito poderosa. Não, é por causa daquele que criou os céus e a terra. É por causa daquele que foi crucificado em meu lugar, em seu lugar. É por causa daquele que não ficou no túmulo. É por causa daquele que está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, e governa sobre os céus e sobre a terra. É por causa dele. É isso que Pedro e João disseram para aquelas autoridades. Vocês acham que é por causa da nossa religiosidade? E analisem vocês. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. É por causa de Jesus de Nazaré que este homem está andando e goza de saúde perfeita. Nós não devemos buscar a Deus por causa de milagres e curas. Porque onde Deus está, isso acontece naturalmente. Nós não procuramos a claridade para colocar a lâmpada. Nós colocamos a lâmpada e a claridade acontece. É natural, sobrenaturalmente. Você crê nisso? Amém. Que tipo de barreira impede o seu avivamento pessoal? Eu queria te convidar a ficar de pé e colocar diante do Senhor o seu coração. Não sei o que impede você de andar num avivamento mais completo. Que tipo de impedimento te impede? O comodismo? O tradicionalismo? O diabo? Ou o medo? O temor do avivamento? O temor do Espírito Santo? Gente, o Espírito Santo gera vida. Tem muita gente com medo do Espírito Santo. É que se a gente deixar o Espírito Santo tomar conta, de repente vira bagunça. Eu escrevi na minha Bíblia aqui em 1 Coríntios capítulo 14, que nós estamos dizendo assim para o Espírito Santo: o Senhor pode até se manifestar, desde que se controle. Quem é Deus? Somos nós ou o Espírito Santo? Quem é Deus? Que tipo de impedimento está travando o seu coração, a sua boca, de dar glória a Deus? Eu me lembro que em 2000, depois que eu entreguei a minha vida de fato ao senhorio de Jesus, uma irmã que vinha, mensageira de Satanás, aos cultos, ela vinha para fomentar o meu orgulho. Nunca tomou a decisão de seguir a Jesus. Mas ela tinha o prazer de chegar no final do culto e elogiar a pregação. No começo, o velho Vanderly gostava desse afago, desse cafuné de orgulho. Depois que eu entreguei minha vida de fato ao Senhor Jesus, eu rejeitei. Essa pessoa na porta do prédio de adoração, ela veio me elogiar. Eu dei toda a glória ao Senhor. E imediatamente, no mesmo momento, eu senti que algo que estava perto de mim se afastou. Eu tenho plena certeza de que era Satanás. Era Satanás.
não deixe que o orgulho se torne uma barreira no seu coração. Não deixe que o medo se torne uma barreira no seu coração. Entregue-se a Deus, mas entregue-se completamente. Por que nós batizamos pessoas por imersão? É entrega total. É mergulhar de fato. E não mergulhar com um tanque de oxigênio. É mergulhar total, na confiança, na certeza, na confiança de que Deus está no controle. Senhor amado, nós clamamos que o sopro do Senhor, que o vento do Teu Santo Espírito venha sobre nós, venha nos trazer um verdadeiro avivamento. Senhor amado, que nós possamos ver essas barreiras ruindo, essas barreiras caindo, e que isto pela oração, e que isto pela súplica se torne realidade na vida individual de cada um de nós aqui. Que isso possa ser percebido pelas pessoas que nos cercam. Algo diferente está acontecendo. Que isso se torne perceptível, porque a luz não pode se ocultar. O sal que salga, tempera e dá sabor. Nós somos chamados para ser luz e para ser sal. Senhor amado, onde nós colocamos a planta dos nossos pés, colocamos as nossas mãos, abrimos a nossa boca para falar, Senhor, que rios de água viva fluam através da nossa vida. Pai, que o Teu Espírito Santo sopre sobre nós um vento de vida. Ele é o Senhor e autor da vida. Por isso, Pai, em nome de Jesus, cumpre sobre Tua igreja, na nossa época, na nossa geração, a mesma promessa que o Senhor cumpriu lá na igreja em Jerusalém. Sopra sobre nós, Senhor. Venha sobre nós, Senhor, e gere vida em nós, vida plena, vida abundante, verdadeira vida que Jesus nos prometeu. Pai, é nessa certeza que nós queremos sair deste lugar, glorificando e exaltando tão somente o Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus, glorifica o nome do Pai. Ó Senhor, conduz a nossa vida em mais uma semana em adoração, dirige nossos passos. Tu és o nosso bom pastor, Jesus. Nós somos apenas ovelhas, e ovelhas necessitam de pastor. Nós necessitamos do Teu toque. Espírito Santo, conduz a nossa vida. Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o Consolador, aquele que andaria ao nosso lado, nos aconselhando cada passo, cada atitude, cada ação. Em nome de Jesus, cumpra em nós a Sua promessa. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Cante mais essa canção, declarando com a sua boca que Jesus é o seu pastor. Que Jesus conduza a tua vida nessa semana. Que Jesus livre você do laço do passarinheiro, livre você da boca do leão, livre você das garras do urso, e que te conduza no caminho da vida, a ter uma comunhão íntima e verdadeira com o Espírito Santo do Senhor. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é maravilhoso. Cante, louve o Senhor.